entrar, ao lado da sua concessão material, também uma de natureza espiritual. A primeira se esgota na terra, e a segunda abre o caminho para mais vastos horizontes. Para o tipo comum, os problemas fundamentais são comer e reproduzir-se. Ele usa suas faculdades mentais sobretudo para estes dois objetivos. Como animal, resolvidos estes dois problemas, ele não enxerga outros e se detém satisfeito. Estes preenchem todo o seu horizonte, além do qual ele não procura mais nada. O indivíduo mais evoluído vê mais longe, surgindo para ele outros problemas de que o mundo não se dá conta. Ele sente a necessidade de dar um objetivo à sua vida e de viver em função de realizações maiores que a superem. As atividades se deslocam para um nível evolutivo mais avançado. Alcança-se outra visão da vida e um conceito diferente de justiça e moral. Então, o Evangelho não é mais um peso, um obstáculo de virtudes para delas nos libertarmos, mas uma necessidade que devemos realizar através de nossa própria conduta. Eis a posição de nosso personagem. A sua fome não era engordar, enriquecer e se reproduzir, mas evoluir, uma febre que se apossa do indivíduo quando este atinge, no cimo, o seu plano de evolução e é chegado o momento em que ele deve efetuar o salto, a fim de passar a um nível superior. A isto se pode chamar crise de maturação. É natural no desenvolvimento do ser e faz parte das leis da vida. Mas quem se encontra em outras posições biológicas, mergulhado no seu próprio ambiente, não pode possuir nem compreender uma febre assim, que, entretanto, o alcançará quando chegar a sua hora. Procuremos aqui explicar a forma mental do nível humano comum, o que o homem concebe e pretende realizar quando, ao evoluir, atinge, mentalmente, um plano mais elevado. A loucura de nosso personagem, como a do Evangelho, consiste precisamente nesta diferença de nível evolutivo. Para quem é mais evoluído, o ideal, que constitui uma antecipação de posições biológicas mais avançadas, torna-se realidade próxima, exatamente porque ele subiu, e esta se faz tanto menos abstrata e teórica quanto mais perto estiver, fazendo, portanto, cada vez mais pressão para se tornar realidade vivida. Mas, para quem é menos evoluído, o ideal aparece como realidade distante, tanto mais abstrata e teórica quanto mais, em virtude da involução do indivíduo, ela é longínqua e, portanto, menos pressão faz para realizar-se. É natural que o indivíduo, mergulhado na luta pela vida, não queira ter ideais que lhe impeçam o caminho. Para ele, são obstáculos que lhe dificultam a sobrevivência. Procura, então, libertar-se deles por qualquer meio. O método mais seguido, portanto mais fácil não é o de enfrentá-los, porque são, oficialmente, venerados e considerados mais evoluídos, mas iludi-los com a hipocrisia. Assim se pode, sem na realidade os seguir, salvar os próprios interesses, fazendo ao mesmo tempo ótima figura de santos idealistas e de sensatas pessoas de bem, merecedoras de toda a estima e respeito. Mostrar-lhes que o Evangelho é outra coisa é ofendê-los, porque descobre o jogo e tolhe a arma de astúcia com que se defendem. O nosso personagem não podia usar esse sistema, as forças da vida o lançavam em outro sentido, para fazer-lhe dar um salto que o levaria para uma fase mais acima. Continuemos a observar o assunto que estamos examinando. Se o nosso personagem era louco perante o mundo, no entanto, na sua loucura, ele tinha Cristo do seu lado. Isto provava qual era a sua verdadeira posição. No plano do ideal ele se encontrava no seu próprio elemento. O Evangelho para ele era uma afirmação, uma conquista, um acréscimo de vida, uma expansão, e não, como significava para o mundo, uma repressão ou uma mutilação. Era por isso que ele vivia o Evangelho, não por um esforço de virtude, mas para sua satisfação. No fundo, ele se realizava conforme a sua natureza. Queria ser cristão segundo Cristo e não de acordo com o mundo.
Uma paixão mística o dominava, numa ânsia de ascensão para viver o seu ideal sempre mais intensamente. Tudo fazia sob o olhar de Cristo. Sentia o pensamento e o calor que emanava daquela presença. Algo de indelével emergia do seu passado, impressões potentes que os milênios não tiveram a força de fazer esquecer. Por momentos aflorava da profundidade do seu espírito, como uma visão, a recordação de uma figura querida e sublime que encarnava o seu ideal e constituía o seu modelo. Contemplava-o, reconhecia-o. Não podia esquecê-lo. Ele era o centro da sua vida, como um destino que não se pode deixar de seguir. Sob a irradiação de conceitos e sentimentos de que aquela figura o inundava, ele vivia para cumprir a sua obra-missão. Trabalhava mergulhado nesta atmosfera. A realização dos seus sonhos estava situada muito longe da terra. Aqui era apenas um exilado de passagem, dirigindo-se para outros lugares. Não vivia apenas uma breve existência no mundo, porém uma vida imensa na eternidade. Ele tinha nascido e existia para produzir uma obra de pensamento que não era apenas uma construção espiritual para o bem dos outros. Ela era uma contribuição importante para o desenvolvimento de sua personalidade, na medida em que elevava para um plano mais alto seu edifício espiritual. Aquela obra representava a ascensão a um novo grau de evolução que o aproximava sempre mais do seu modelo. Havia entrado no seu campo gravitacional, e a sua órbita já não podia girar senão ao redor dele, restringindo sempre mais as suas espirais. Encontrava-se na fase determinística dos efeitos, fatal consequência das premissas colocadas no passado. Não podia, portanto, fugir ao natural amadurecimento do fenômeno. Por isso, era prisioneiro do seu próprio destino. Sem dúvida, era condição indispensável para que pudesse cumprir o seu trabalho, ter as mãos limpas, ser livre das coisas do mundo e, em primeiro lugar, das riquezas. Os bens em si mesmos não são maus, porém o mau uso deles é o pecado clássico do homem. A sua posse, desde a sua primeira origem, está manchada por egoísmo, avidez, prepotência e injustiça. Estas características impregnaram a riqueza e elas transporta consigo, infectando quem a possui. Ademais, são continuamente usadas para conquistá-la e frequentemente necessárias para conservá-la. Assim, riqueza e honestidade nem sempre se encontram unidas. À volta da riqueza se soltam as maiores cobiças humanas. Por isso, em relação a este assunto tão fundamental, o nosso personagem eliminou-o de sua vida, seguindo o Evangelho. Existia também o fato de que ele não podia desperdiçar as suas qualidades mentais, usando-as para fins materiais, porque deviam servir para outro tino de trabalho. Como o homem comum procura libertar-se do ideal, porque o incomoda na luta terrena, assim o nosso personagem se libertava das coisas mundanas que o incomodavam na luta pelo espírito. Não há margem para lutar ao mesmo tempo em dois níveis diversos, fazendo a guerra em duas frentes. Cada um se livra daquilo que está fora do seu plano de trabalho e restringe a luta a uma só frente. Desse modo, o nosso personagem limitou-se ao nível espiritual, por ele escolhido, abandonando o restante. Tudo isso para ele não era somente questão de moral, mas problema de higiene espiritual com finalidade protetora. Dissemos há pouco que a riqueza, pelas qualidades de que está impregnada, pode infectar quem a retém. Se ela não foi adquirida com justiça, mais cedo ou mais tarde termina escapando das mãos de quem a possui, corrigindo, assim, o mal para adquiri-la. Pode suceder ainda, se uma riqueza está impregnada de forças maléficas, acaba envenenando quem a possui e quem está em contato com ela. Todas as coisas são vivas e trazem consigo, restituindo a quem delas se aproxima, a carga recebida no passado. Possuir significa identificar-se, como um parentesco de sangue, com aquilo que se tem, assimilando-lhe as qualidades e forças de que foi carregado e que depois imantam quem o possuir. O nosso personagem não podia entrar nesse vórtice de ondas barônicas.
Por isso, ele resolve à sua maneira o grande e atual problema do mundo, a justiça econômica. Praticou-a em sentido evangélico, em forma de dever, em vez de direito, isto é, do rico que dá e não do pobre que assalta para tomar, em forma de amor evangélico e não de luta de classes. Se a aristocracia da Idade Média tivesse feito isso, não teria ocorrido a Revolução Francesa. Se a burguesia capitalista que a substituiu tivesse feito o mesmo, não teria nascido o atual comunismo. Aquelas riquezas estavam envenenadas na sua origem e corromperam quem as possuía. A riqueza não poderá ser pacífica e segura enquanto não for sã, fruto de trabalho honesto. As leis de Deus e a sua justiça dominam tudo, inclusive o campo econômico. Somos livres, mas devemos sofrer as consequências de nossos atos. Julgamos que podemos escapar-lhes. Mas depois a lei de Deus nos restitui toda a carga de nossos malefícios. O nosso personagem colocou-se fora desse terreno, não estimulando tais reações. Se ele tivesse aceito o compromisso e pactuado com ele, teria de pagar mais tarde. Conhecia as leis da vida e as vias da sabedoria, traçadas pelo modelo. Para libertar-se das consequências, não havia senão a ausência de culpa para com as causas. Sabia que tudo é dirigido por uma ordem na qual Deus se coloca em primeiro lugar. Foi o primeiro a dar o exemplo de que a liberdade não é capricho ou arbítrio, mas liberdade na ordem, e quando feita de desordem leva ao caos e pertence ao as, nunca ao esse assim. Deus não sai da sua lei, criada por ele mesmo que é a sua própria expressão. Fugir-lhe seria contradizer-se, ir contra si mesmo. Sabemos que Deus deve ser algo justo, bom, lógico, perfeito, e que não pode ser o contrário. A desordem, no entanto, existe em nosso universo, mas a vemos circunscrita, isolada no seio da ordem, que a domina, fechando-a dentro de confins bem definidos. Num mar de ordem, existem ilhas de desordem. O próprio as não é senão uma zona doente no corpo do S, isto é, da ordem de Deus, responsável por tudo. Assim, o nosso personagem procurou não entrar na faixa da desordem e ficou na da ordem. Não obstante devesse viver materialmente transplantado na terra, procurou no grande organismo permanecer aderente à ordem de Deus, porque sabia que só nele é possível encontrar a salvação. A obra era feita desta ordem. Ela mostrava o funcionamento orgânico, físico, dinâmico e espiritual do universo, dirigido por Deus. Depois de ter, primeiramente, compreendido tudo isso e explicado aos outros, enxertara-se de fato nesta ordem para viver dentro dela, em harmonia com o todo, como acontece no S, e não em posição separatista de rebelde, como sucede no AS. Assim, ele se propôs a viver orientado em direção ao S e não ao AS, como elemento de ordem que faz parte dele, e não como um componente de desordem fora do S, isto é, dispôs-se a viver em união com Deus e em sintonia com a sua lei. Para poder caminhar em direção ao grande centro, ele se apoiava em Cristo como guia e ajuda, em Cristo que também é Deus. Em que sentido Cristo é Deus? Vimos no capítulo 14. A essência de Cristo, do volume, Deus e Universo. Ele é uma criatura do esse, não rebelde e não caída, que ficou na ordem e pureza da criação originária. Portanto, é uma criatura não inclinada de culpa, tendo permanecido íntegra na sua natureza divina, como foi criada. Assim, Cristo é verdadeiramente um Filho de Deus, mas não decaído como nós. Somos também filhos de Deus, mas derrocados no as. Cristo é um dos elementos da multidão que constitui a terceira pessoa da Trindade. A primeira é Deus no estado de pensamento, isto é, o Espírito. A segunda é Deus no estado de vontade em ação, isto é, o Pai. A terceira é Deus no estado de obra realizada, isto é, a criação. Ela foi primeiramente pensada, depois desejada e, finalmente, realizada. Tal obra é o sistema perfeito da primeira criação,
Um organismo de criaturas, ainda não despedaçado pela queda no As, que constitui o nosso universo de matéria, em antítese ao S, universo do espírito. O S é o estado orgânico em que Deus se transformou com a primeira criação, totalmente espiritual. Nela não existia ainda o nosso universo físico, resultado da queda. Cristo é um dos muitos elementos do estado orgânico originário, na sua forma ainda íntegra, como foi criada por Deus. O fato de apoiar-se em Cristo tinha para o nosso personagem uma importância fundamental. Com isso ele vinha gravitando em direção ao S, desvinculando-se do campo gravitacional do As, orientando-se em direção ao primeiro, afastando-se do segundo. Assim biologicamente bem orientado, ele dirigia-se para o polo positivo do ser, que o colocava numa posição de vantagem, porque, dessa maneira, estava seguindo a lei de Deus, preso na grande corrente da evolução que tudo conduz para ele. Isto o levava para o alto, em direção ao bem e à alegria. Apesar de constrangido a viver no mundo, ele se destacava deste cada vez mais, tornando-se independente, cidadão da ordem e não da desordem. Não se tratava de abstrações. Aquela ordem existia dentro dele e como tal funcionava. Em vez de ser ignorância, egoísmo e guerra, era conhecimento, amor e paz. Mesmo que o mundo exterior permanecesse como tal, o nosso personagem mudava completamente o seu mundo interior, porque várias forças o atraíam, outras leis funcionavam em sua nova posição evolutiva, reações eram provocadas pelos diferentes tipos de movimentos. Ainda que lá fora reinasse a desordem do As, neste deserto ele tinha construído para si um oásis de paz interior, uma ilha emergindo do mar desse caos, na qual tudo era harmonia com Deus. Assim, podia viver a sua verdadeira vida ao lado de Cristo, diversa daquela aparente que vivia o mundo. Podia viver a sua vontade no seu mundo interior, no qual não era mais um exilado como era na terra. A segunda metade de sua vida, empregada para escrever a obra, ele a tinha vivido neste outro mundo do espírito. Tinha estabelecido contato e fixado um liame definitivo com a fonte da sua inspiração, que representava mais uma experiência, como a outra, que os milênios não tiveram a força necessária para fazer esquecê-la. Se este era o resultado para o indivíduo, a obra representava o mesmo para a sociedade. Era uma semente que ficava no mundo, para o mundo, depois que ele partisse. Mas, no período da sua formação, a obra constituía, com a vida do autor, a mesma coisa. Tinha vivido para realizá-la. Era, por sua vez, o fruto que valorizava a sua vida. Foi um todo único e compacto, ter sentido a obra como pensamento e, ao mesmo tempo, tê-la vivido como norma de conduta. Agora que estamos chegando ao seu fim, é possível ver que também nela existe um princípio de unidade, dado pela fusão de dois elementos de um dualismo. De fato, por causa de vicissitudes terrenas, a obra, S, ao entrar no mundo, As, partiu-se em duas, escrita em dois hemisférios, nos antípodas, como S e As, para depois se recompor em uma unidade, duas obras em uma. Como o dualismo S e As é destinado a ser reabsorvido no S, eis que a obra reproduz o motivo central do fenômeno cósmico que descreve e que nela, deste modo, se reflete. Nos seus volumes conclusivos, a segunda obra representa uma descida ao mundo, em zona do As. Assim, depois de ter exposto as verdades do S, ela nos mostra o que é a Terra perante o céu, o mundo perante Cristo. Enquanto nos faz sentir o choque entre os dois polos do dualismo. Dividindo-se em duas partes, a obra percorreu tudo, de um extremo a outro, permanecendo, contudo, una, completando-se com a oposição de dois termos contrários e complementares. Olhando agora para o caminho percorrido, podemos compreender o significado do trabalho realizado. Mesmo aqui vemos um dualismo que se resolve em unidade. Temos duas coisas que se fundiram numa só,
a construção de uma obra e o cumprimento de um destino, um trabalho que justificou e preencheu uma existência. E uma vida que serviu para realizar esse trabalho. Dois termos que colaboram. Um homem que construiu uma obra e uma obra que edificou um homem. Tudo no fim se recompõe em unidade. O mesmo homem que vive para pensar uma obra, pensa para vivê-la e assim realizar-se. Paralelamente, uma vida constituída de duas partes, a primeira metade ligada às coisas do mundo, a segunda dedicada à realização da obra espiritual. Esta foi iniciada na metade desta vida, exatamente no fim do primeiro período e início do segundo. Duas partes opostas, que, não obstante, se completam reciprocamente, formando uma só existência. Esta por sua vez complementa-se nos seus dois aspectos, de vida material, exterior, e de vida espiritual, interior, formando somente uma. Eis o que nos diz a história que estamos narrando. Nos fatos vividos vemos repetidos e confirmados os princípios gerais, expostos na obra. Assim, temos princípios e fatos, teoria e prática, abstração e realização. Duas posições que parecem opostas e que, entretanto, são a mesma verdade. Vemos sempre repetir-se o tema da unidade que se despedaça no dualismo e deste que se reconstitui na unidade. Ecoa, assim, o princípio fundamental em todas as alturas. Podemos, desse modo, ver de que forma o motivo central do fenômeno resulta projetado na obra. Num primeiro momento ele nos aparece no ápice do ser. É o dualismo monista, S e As. Num segundo instante, ele se reflete na obra, que o fotografa e o mostra até ao ponto em que ela mesma se despedaça em duas para depois reconstituir-se em unidade. No fim, a existência de um homem se divide em dois períodos que fazem uma só vida, na qual se realiza um destino de redenção que completa o caminho percorrido no passado, agora amadurecido até a catarse biológica dirigida para um plano mais alto de vivência. Eis que imenso conteúdo se pode dar a uma existência vivida com consciência e conhecimento, em harmonia com o grande plano do existir, em contato com as verdades supremas, conforme a lei de Deus. Eis em que pode tornar-se uma vida, quando abrimos para tão vastos horizontes e vivemos nas superiores dimensões do Espírito, projetada para o centro do S, Deus, unidade suprema na qual se resolvem todas as cisões do dualismo. Reunificar o que foi despedaçado sanar o cisma da revolta, para passar do infernal caos do As à ordem feliz do Esse. Este é o objetivo da evolução, a última meta da existência. Dirigir-se com Cristo para Deus, para subir até Ele, e não descer com o mundo para o antideus, viver unificado conforme o estilo do S, do lado de Deus, e não dele separado segundo a maneira do As, do lado oposto. Eis o fato que pode transformar uma vida de miséria em uma existência de riqueza. A solução do problema da salvação está na volta do estado de separação, As. A união com Deus com esse retorno, se resolve, por si próprio, o drama cósmico da queda, porque, dirigindo-se para o ponto de chegada, o ser, com o fechar-se do ciclo evolutivo e a reunificação a Deus, volta ao ponto de partida, onde encontra a sua originária perfeição e felicidade. 4. Incompreensão e condenação. Vejamos, agora, a posição em que o nosso personagem se encontrou perante o mundo. Este o estigmatizou com 3 palavras: é um imbecil. Desse modo, ele foi subitamente utilizado pela sua mais alta virtude, de acordo com o mundo, possuir riquezas. E foi assim colocado no lugar em que a nossa sociedade o esperava, o de derrotado. Parece que na Terra os bons não podem ser utilizados senão para serem explorados. Aproveitando-se da sua bondade, ele era um imbecil que, socialmente, apenas podia ser útil para ser vencido. Mas como se pode afirmar que o atual biótipo humano deve constituir a única unidade de medida dos valores da vida? Na verdade,
Ela se pode preencher com coisas maravilhosas, não as do homem que só se interessa por sexo, pela riqueza, pelo orgulho, pelo poder, etc. Estas são satisfações elementares, para primitivos. Existem outras paixões, outros prazeres, lutas e conquistas. Quem assegura que a vida não se possa dar outro conteúdo senão das coisas terrenas? Quem afirma que ela se exaure toda no plano físico e que não se pode concebê-la de forma muito mais vasta em relação a outros pontos de referência? É lógico que a evolução abra as portas para mundos e formas de vida que o atual homem comum nem sequer concebe. Então, pode-se viver em função de realidades situadas além do período terreno, de finalidades mais altas e longínquas, diversas da vantagem concreta e imediata a quem permanece naquele primeiro tipo de vida, primitiva. Pode ser apenas um míope, vendo somente uma pequena vivência que se realiza no presente, um ignorante que desconhece como funciona o grande mecanismo da existência, não se dando conta dos imensos poderes e desenvolvimentos contidos no processo evolutivo. Aquele homem conhecia-os e até os tinha explicado a quem os ignorava, não nos vagos termos da fé, mas com a lógica positiva do raciocínio, das provas, da experimentação e da ciência. Ele tinha, portanto, agido racionalmente, segundo uma visão profunda dos princípios da vida e, através deles, no caso particular do seu destino. Ele sabia por que tinha nascido e qual era o trabalho a realizar nesta sua atual existência. E o executava. Tudo isso ele fazia com conhecimento e consciência das razões pelas quais se vive para realizar um plano de construção da personalidade em sentido evolutivo. Este era o homem que o mundo julgava um imbecil. Mas era natural que o condenasse, porque, para se corrigir numa forma de vida de tipo S, tinha destroçado o modelo de vida na Terra, de tipo As. Tendo se colocado contra as leis do plano evolutivo humano, para seguir outras mais elevadas, era óbvio que aqui fosse condenado. Para o mundo a sabedoria está em saber enriquecer, não importando os meios, sendo o empobrecimento considerado ignorância e derrota. Os valores são imediatos e concretos e não há meta a alcançar com evolução. A finalidade é gozar logo, mesmo que se fique devendo, ou ainda que retrocedendo, inconscientes das consequências longínquas. Não se pense em criar formas mais progressivas de vida, adquirindo-as com ascensão espiritual. O ser, quanto mais evoluído, tanto mais tem vista curta e vive o dia a dia com reações imediatas, e, quanto mais é evoluído, tanto mais vê longe e é previdente organizador do seu futuro. O selvagem vive só do momento presente. O homem civilizado prevê por anos e o evoluído antevê a sua evolução em outras vidas. Como se percebe, o problema da vida nos dois casos é colocado de forma oposta. Além disso, é lógico que seja assim, dado que existimos no dualismo, cisão em duas posições antagônicas. Este condicionamento faz parte da própria estrutura de nosso universo constituído do S-As, de positivo e negativo, de um contraste entre contrários. E a esta estrutura cósmica que pertence a contraposição Cristo e mundo e, no caso presente, a oposição entre o nosso personagem e o ambiente humano. Eis a amplitude das bases da sua conduta e da sua moral. E certo que neste mundo são mínimas as proporções onde são reproduzidos tão vastos princípios, e, no entanto, estão aí. O mundo, contudo, gravita em direção ao polo oposto. E é assim que tipos como o nosso personagem ficam isolados, fora da normalidade, que pela força do números, na Terra, decreta a verdade. Aqueles tipos vivem como marginalizados num meio que lhes é hostil. O nosso mundo está organizado para satisfazer os gostos de determinado tipo médio, que se intitula de normal. Tudo se destina à sua medida. Os outros devem adaptar-se. E, se são muito evoluídos, não têm outra alternativa senão animalizar-se.
Só assim serão considerados normais e poderão reentrar na série e moverem-se de acordo com os demais. Pouco a pouco o problema inicial desta história se dilata. O voto de pobreza não é um fato isolado, está conexo com outras questões e se nos apresenta como uma imersão da profundidade de um mundo subterrâneo, a personalidade humana, sua estrutura, seu destino. Para o indivíduo espiritualmente mais avançado, há o tormento de ter de se adaptar, isto é, usar uma medida que não é a sua. A sociedade não admite no seu seio tais seres, construídos fora de série, porque eles não caminham na sua corrente. O tipo de inteligência que o mundo exige é diverso do que ele possui. Pertence a um nível mais baixo, destinado a realizar-se na Terra, no momento presente, e não para dirigir um padrão de vida mais evoluído a alcançar quando se esteja maduro. Trata-se da inteligência astúcia, adaptada a fabricar enganos para neles enredar o próximo e vencê-lo, vantagem própria na luta pela vida. A outra é uma inteligência feita para descobrir aqueles enganos, e não ficar preso em suas armadilhas, evitando o próprio dano, vítima dos poderosos deste mundo. Em resumo, inteligência de guerra, egoísmo, rivalidade, atrito, mentira, em vez de ser individualmente construtiva e coletivamente organizada, sincera, colaboracionista, iluminada, ordenada e consciente. Com o seu tipo diferente de inteligência, o evoluído busca conhecimento e evolução, e não faz o jogo de conquistas e posições sociais, usando o próximo para fazer carreira e ganhar dinheiro. A esta bravura inferior a inteligência do evoluído não mais se adapta. Repugna-lhe desfrutar as suas capacidades espirituais, usando-as egoisticamente. A muitos isso poderá parecer a atitude de um orgulhoso aristocrata que tem repugnância do mundo. E ainda mais quando ele é rico e poderoso, porque sabe como isso se alcança na terra. Entretanto, mesmo o tipo comum, quando enriquece, tende a fazer-se aristocrata e a repelir a plebe. Isso é fatal, porque qualquer ascensão provoca distância e estabelece divisão entre o alto e o baixo. Não se pode, por isso, impedir que a separação surja automaticamente, mesmo no caso de espiritualização, que representa um deslocamento muito maior do que o enriquecimento e o seu aristocratizar-se. Observemos ainda outros aspectos de inconciliabilidade entre as duas situações. Quando o homem espiritual abandona as riquezas terrenas, ele se empobrece verdadeiramente, ou isso acontece somente para o mundo que não conhece outras. Se alterarmos o ponto de vista, pode suceder que a sua pobreza seja relativa à forma mental do mundo que o julga, mas não como uma conquista de outras riquezas ainda não compreendidas na Terra. Os valores econômicos e os espirituais constituem dois diversos tipos de bens, situados em dois níveis evolutivos diferentes, ambos úteis à vida, mas cada um tanto mais precioso quanto mais alta é a sua posição. Quando se abandona uma coisa de menor valor, para conquistar outra de maior interesse, não se pode negar que se trata de um bom negócio. E não se tratava, neste caso, de maior valor abstrato, mas prático, em termos de conhecimento, satisfação moral, resistência na luta, formação de personalidade. Tínhamos uma economia diversa, sem furtos, enganos, desilusões, traições e semelhantes desastres das riquezas terrenas. A essas conclusões, de fato, o nosso personagem chegou ao término da sua vida, depois de ter conduzido até ao fim a sua experiência evangélica. No caso tomado em exame, as avaliações eram opostas, o que nele era positivo, para o mundo era negativo, e ao contrário. Assim, na pobreza, o mundo via somente uma perda material, a coisa mais importante, enquanto ele via um grande lucro espiritual. Julgamento inverso. A diferença entre os dois casos está no fato de que para o nosso personagem a renúncia não é sentida como perda, mas como um meio de conquista espiritual. Não se trata de um fato negativo antivital, porém positivo,
em favor de uma vida maior. O mundo busca valores transitórios, só aderentes à parte exterior da pessoa, da qual se podem facilmente destacar. Em nosso caso procuravam-se atributos interiores, definitivamente unidos à pessoa como qualidades suas, que ela não pode mais perder, virtudes que não podem ser vendidas, nem roubadas. Tudo depende da própria potência visível e da amplitude dos horizontes que com ela se pode abraçar. De resto, o fundamental impulso da vida é essencialmente subir. E, neste caso, se ascende a dimensões mais amplas e com resultados mais estáveis, isto é, realizando não uma correlativa elevação econômica, mas um verdadeiro crescimento biológico, não acrescentando-se alguma coisa de fora, mas tornando-se absolutamente diferente, o que coloca o indivíduo em posição evolutiva diversa, conduzindo, portanto, a um definitivo melhoramento de tipo de vida. Explicamos no outro lugar a função evolutiva do fenômeno da descida dos ideais na Terra. O nosso personagem a tinha compreendido e por isso seguia um ideal, para realizar o seu progresso espiritual, vivendo-o por sua conta em um ambiente social, evolutivamente inferior, levando um tipo de vida superior para se preparar a entrar individualmente em um mais alto plano biológico. Não podendo constranger o mundo a evoluir, não lhe restava senão abandoná-lo à sua sorte. Sendo este bem armado de resistência para permanecer no seu nível atrasado, ao nosso personagem só restava limitar-se a evoluir isoladamente. Ele tinha o seu modo de fazer carreira, não pelas pequenas estradas do mundo, mas pelas grandes vias mestras da ascensão do universo em direção a Deus. Também ele era um conquistador de riquezas, mas segundo um tipo de economia diversa do mundo. Antes de tudo, sabia produzir e fabricava para si, depois oferecia gratuitamente aos outros o fruto do seu trabalho. Por isso, era contra os métodos do mundo que, ao contrário, utiliza troca egoisticamente calculada. Então, é interessante observar o que acontece quando as coisas espirituais são oferecidas e têm de passar do seu tipo de economia àquele da terra. É natural que as trate com a sua forma mental do utides, dou para que des, isto é, de troca, conforme a lei da oferta e da procura, e que se ponha em primeiro lugar e utilizá-las não como um meio para evoluir, mas em função dos seus interesses materiais. Assim as coisas espirituais são colocadas no balcão como mercadoria comercial dos vendilhões do templo. O caso em exame nos faz ver o choque que nasce quando um produto espiritual, filho das leis do seu plano, é transportado para o terreno de nosso mundo material, onde vigora outro tipo de lei. Aqui o produtor de bens espirituais encontra-se em condições econômicas de imensa desvantagem. De tais bens poucos são os consumidores e, portanto, os adquirentes. Então, a oferta torna-se inútil e morre sem resultado, quando não lhe corresponde uma procura proporcionada. O produto pode ser sublime, mas não é comerciável. Fazem-no, pois, desaparecer do mercado, e o problema fica resolvido. As massas querem outros artigos, é a procura que regula a oferta e, portanto, a produção. Deixas de produzir aquilo que não se vende. Há, no entanto, um meio para dar saída aos bens do espírito, consiste em rebaixá-los ao nível que satisfaça o gosto das massas. Quando se trata de coisas de primeira necessidade, sendo a procura assegurada pela carência do consumidor, o produto pode impor-se a ele. Mas, no caso contrário, é o que o consumidor que se impõe ao produtor, exigindo que sejam satisfeitos os seus desejos. Isto significa que em matéria espiritual os caminhos são dois: ou quem oferece tais bens os rebaixa ao nível terreno, prostituindo-os ao adaptá-los à satisfação dos seus gostos, da sua ignorância, superstições e interesses, ou o mundo deixa só com os seus interesses e lhe volta as costas, para contentar-se com outros que lhe agradam mais. Passam pela terra profetas, santos e gênios, mas ela toma deles só o que lhes serve,
adaptado às que suas preferências e necessidades, e não vê, ou abandone o restante. Quem na terra se encontra em sua casa, em seu ambiente e, pela força do números, estabelece as suas verdades, não são os seres de exceção, super-homens descidos de outros planos exilados e solitários neste mundo. Mas é este que os julga com a sua forma mental e se limita a utilizá-los para os próprios fins evolutivos. Ora, a função de adaptar as altas coisas do espírito, rebaixando-as ao nível do involuído, vem sendo realizada pelas religiões. Este é o trabalho dos ministros de Deus, o qual é realizado aceitando uma interpretação materialista do que é espiritual, encenando espetáculos com as representações do rito, adaptando-se às massas onde estas não cedem. Poder-se observar em que medida Cristo transformou o mundo, ou até que ponto o mundo transformou Cristo. É preciso, no entanto, reconhecer que não havia outro meio para chegar a essa simbiose, necessária para os fins da evolução. Reduzido a essas condições, o produto espiritual é aceito no plano humano, evolutivamente degradado, mas utilizável para os fins da vida. Não se pode pretender que o homem mude de natureza, quando, como ministro, ou como fiel, se ocupa de coisas religiosas. A substância de relação entre os dois é uma troca, na qual cada um dá e recebe alguma coisa. No fundo, também aqui vigora a psicologia humana do Dutch diz. O bem, objeto do contrato, é a outra vida. O clero se apropriou dela e a usa em regime de monopólio. Trata-se de uma mercadoria esperança, baseada na fé, de modo que os descrentes a deixam sobre a mesa. Mas, para quem nela crê e, portanto, a deseja, nasce a luta entre a procura e a oferta, como sucede com qualquer troca. Diz o fiel a ministro: eu te presto obediência, se tu me deres o paraíso. Diz o ministro ao fiel: se tu não me prestares obediência, eu te mandarei para o inferno. Deve-se pagar com a obediência o paraíso que se adquire, mas aqui há qualquer coisa a mais. Nas outras trocas o adquirente não é castigado, se não as efetua. Neste caso, se ele não as realiza, é sujeito a uma pena, de maneira que não está livre para recusar. Temos, assim, um mercado forçado em economia de monopólio. A realidade é que o ministro quer a obediência a qualquer custo e, por isso, utiliza os meios de que dispõe. No entanto, o jogo é totalmente psicológico e é descoberto, na falta de crentes ou ausência de fé. Tudo isso é inevitável num mundo em que a troca não é um balanço de justiça, mas é dirigida por uma forma mental egoísta, pela qual cada um luta para extrair do próximo a maior vantagem possível. Esse é o mundo ao qual o homem espiritual oferece os seus produtos. Tais bens superiores ele os oferta gratuitamente, nada pedindo em troca. Estamos bem longe da psicologia econômica da Terra, que o mundo compreende e sabe praticar. Ele quer bens adaptados ao seu gosto, não importando se para isso são adulterados. Se não são manipulados, mesmo que sejam preciosíssimos, não lhe agradam e não os aceita. Não os compreende e volta as costas a quem os oferece. A moral é que a produção de bens espirituais genuínos é restrita ao uso individual. O mercado público é invadido por artigos adulterados, apresentados com infinitos objetivos por falsos profetas, em nome das coisas mais elevadas. Sendo assim, ao homem verdadeiramente espiritual não resta outra coisa senão isolar-se e viver a sua vida interior por si próprio, perante Deus. É certo que devem parecer estranhos esses raciocínios para quem está satisfeito em nosso mundo e ele proporcionado. Poderão até soar a escândalo, sobretudo para as almas piedosas, peritas na arte milenária de conciliar, com boas maneiras, as coisas terrenas com as do céu, de modo que possam ir para o paraíso sem se incomodarem demasiadamente. Poder-se-ia continuar ainda por séculos o belo jogo, mas a verdade é que a história está preparando golpes tremendos para quem usa tal método não mais vigorante, constituindo, assim, dever de honestidade falar claro,
sem os tradicionais floreados, que, em certas horas difíceis, podem significar um engano perigoso. Neste mundo parecerá estranha esta nossa febre de evolução, esta mania de superação, esquisita a muitos outros e para quem se encontra tão bem acomodado no seu atual modo de viver. Para quem não se inflama na alta tensão da criação espiritual, certas renúncias e revoltas contra o mundo parecem loucura, pois o enriquecer é a causa da maior ambição e do maior trabalho. Na Terra certos valores considerados máximos são minimizados, enquanto agigantados outros, bem menores. No fundo, o problema de nosso planeta é digno de piedade, porque a fadiga que ele suporta é improba e traiçoeira. Mas, se o tipo corrente é de tal natureza, como pode a vida destiná-lo a trabalhos mais altos? É certo que seria mais belo usar a inteligência no outro nível, em lugar da guerrilha cotidiana, mas nenhum trabalho se pode fazer sem amadurecimento adequado. Se não fosse o constrangimento das necessidades materiais, a maioria não trabalhava. Tudo, portanto, está proporcionado. A avidez é útil, como é a miragem que a excita e a ilusão em que se resolve. O tipo de trabalho engano, ao qual o homem vive submetido, é adaptado à sua capacidade e necessidade evolutiva. E é natural também que tudo mude para os indivíduos que se deslocam em direção a outros níveis de existência. Explicamos, assim, o voto franciscano. Mas o mundo está convencido de que tal pobreza é loucura, mesmo se, com palavras, a exalta. Faz-se boa figura, o que não custa nada. O homem normal sabe muito bem que isso são belas coisas a serem ditas, mas não para fazer. No entanto, elas podem ser utilizadas para outros objetivos. Se elas ainda são professadas, significa que servem para alguma coisa, sem o que teriam desaparecido. Ora, encontra-se sempre alguém de boa fé. Estes, tomando para si a renúncia, aos outros oferecem generosamente o que é seu. E o idealista cai nisso. Também este é um modo de utilizar o ideal na Terra, recomendá-lo, elogiosamente a quem possui, mas colocar-se da parte de quem recebe. Considerando o comportamento humano, por que razão se poderiam fazer na Terra tantas glorificações, que em si mesmas não interessam a ninguém? Conforme as leis biológicas do nível evolutivo do homem, tudo deve ser útil à vida na Terra. Por isso, em tal ambiente, até os ideais podem ser importantes. Isto sucede em todos os campos. Apenas se forma um grupo, este glorifica o seu fundador sobre as virtudes baseadas em sua grandeza, exalta os seus mártires, porque com o seu sacrifício testemunharam a verdade sobre a qual esse grupo fundamenta a sua posição. E, se não há mártires, crianos, utilizando qualquer desgraçado que se tenha feito matar pelo ideal do grupo que o sustém. Isto é mais evidente em política, que está sujeita a rápidas mudanças. O partido dominante se apressa a fabricar os seus mártires, que duram enquanto aquela agremiação continua existindo. Depois eles desaparecem e surgem os do novo partido, e assim sucessivamente. Vamos refletir um pouco mais sobre as razões pelas quais o mundo julgava o nosso personagem um idiota. O que tornava fatigante a sua posição era o fato de ter de enfrentar simultaneamente duas lutas. Uma, em alto nível, no plano espiritual, apropriada para evoluir, e a outra, a luta da terra, no baixo nível material para sobreviver, que não o poupava, porque estava engajado em outro tipo de trabalho. O que agravava sua fadiga era a sua forma mental de bondade e amor, mas estava imerso no ambiente humano, que, diversamente, queria aproveitar-se de tudo. Estava empenhado numa tarefa complexa, num mundo em estado de guerra, com as mãos atadas pela honestidade, desarmado pelo evangelho, enquanto muitos outros, sem escrúpulos e preocupações espirituais, livres de tal peso, podiam pensar somente em lutar e vencer. Ele era altruísta e praticava justiça. Os outros, com métodos opostos,
facilmente o venciam em seu próprio plano. A sua superioridade espiritual o colocava numa posição de inferioridade material. Na prática, aquela superioridade se resolvia numa inaptidão para viver e sobreviver neste planeta, onde devia permanecer. O mundo fazia-lhe pagar aquela sua superioridade. Não era porventura honesto e pacífico? Mas para que na Terra podem servir tais qualidades senão para serem exploradas? Enquanto ele sonhava com as superações, o que atraiu o evoluído, perito em outra sapiência, era cuidar de espoliá-lo e esmagá-lo. Havia a religião, a fé, os ideais, mas tudo isso na forma em que exista no mundo, em vez de ser uma ajuda no seu trabalho de elevação, representava uma resistência a vencer, muitas vezes um inimigo da espiritualidade, uma armadilha para pescar os ingênuos. Assim, ele devia defender-se sobretudo dos crentes, das pessoas de bem que fazem a mesma luta dos outros, mas de forma mais sutil, com a astúcia coberta de virtudes com vestes evangélicas. A posição dos dois termos é clara. Se o evoluído pode ser logicamente superior, isso não interessa ao mundo, que evita roubar tesouros espirituais, porque não sabe o que fazer com eles. O evoluído pode ser inferior, mas isso não lhe importa, porque possui aquilo que mais ama, as riquezas da terra. Sabe procurá-las, defendê-las, gozá-las. Se os anjos para estarem bem têm necessidade do paraíso, os diabos sabem estar à vontade mesmo no inferno. Cada um está bem na sua casa, no ambiente que lhe é proporcionado, onde encontra satisfação das próprias necessidades. Se os diabos não podem ir para o paraíso é porque também ali eles se encontrariam muito pouco satisfeitos, não podendo exercitar-se na sua ocupação preferida, atormentando o próximo. Tudo isso é justo, porquanto cada um, finalmente, recebe o que merece. O evoluído hoje sofre na terra, onde se encontra exilado, mas com a morte vai-se embora e, amanhã, estará melhor. Em ambiente de maior progresso, ao qual doravante pertence por evolução. O evoluído hoje está bem na terra, mas, amanhã, aqui retorna e é condenado a ficar até percorrer toda a sua via crucis, necessária para tornar-se um evoluído. Constata-se essa grande diferença na hora da morte. Enquanto para o evoluído se abrem os céus, para o evoluído ocorre que, desesperadamente, se volta para trás, prendendo-se àquilo que mais ama, a vida terrena que lhe foge. Para o primeiro a morte abre a porta à luz, para o segundo é um pavoroso mistério cheio de trevas. Mas a diferença se vê mesmo em vida. Na terra tudo é instável, dependente das vicissitudes da luta, inseguro, condenado automaticamente a consumir-se. Vive-se de um presente que, na sua contínua fuga, não se consegue apanhar. O amanhã é incerto e a realidade está sempre pronta a dissolver-se numa ilusão. O que é sólido não é o concreto, como se crê, mas o abstrato. O espiritual, porque se encontra em cima, subtrai-se ao vórtice do transformismo que tudo arrasta. Insistimos nesse tema das diferenças de posição evolutiva porque nelas está o significado da história que narramos e porque explicam o maior fenômeno biológico no qual a humanidade, sobretudo no momento atual, está empenhada, isto é, a passagem da fase evolutiva animal-humana à do homem evoluído e consciente. No fundo, durante a sua vida terrena, o evoluído é um desgraçado, porque não se encontra no seu ambiente, mas em posição de retrocesso involutivo, o que para ele pode significar a condenação. Mas esta inconciliabilidade é sua salvação, porquanto, se ele pudesse adaptar-se, seria um evoluído, o que seria a maior infelicidade. É natural, pois, que no mundo se sinta no inferno, provando não ser dele cidadão. E isto salva, porque o constringe a realizar a sua redenção, que aos outros pouco interessa, mas de que sente urgente necessidade. Ele faz esforços desesperados para chegar à superação, fuga do pior para conquistar o melhor. O seu drama está no fato de que ele quer o céu,
embora deva permanecer encadeado na terra a uma lei feroz e não sua. Entretanto, sabe conceber formas de vida superiores que os outros nem sequer suspeitam, conhece a estrada para ascender aquele nível e luta para alcançá-lo, dando um valor imenso ao seu esforço, enquanto os outros se fatigam do mesmo modo, mas só para se esmagarem, fechados dentro da mesma prisão. É interessante observar o que está atrás do cenário, onde se vê o real funcionamento das leis da vida no plano humano. A riqueza no sentido de excesso, de supérfluo não ganho, não correspondente ao próprio valor, e há nas leis da vida um desequilíbrio que traz consigo a reação corretiva. Tal riqueza excita o ataque de quem não a possui e enche de saciedade e preocupações quem a obteve. E uma atraente miragem, e ao ser atingida revela o engano. Pode ser desejável para o pobre, inexperiente, e pode satisfazê-lo no primeiro momento da sua aquisição, para compensar as precedentes privações. Comer é agradável para quem tem fome, não para quem já está satisfeito. Eis que para obter prazer pela posse das coisas não basta possuí-las, mas são necessários outros elementos não econômicos, como a necessidade e o merecimento. Quem nasceu rico, não conhecendo a pobreza, com a qual pode fazer o confronto, não sabe apreciar a riqueza. Este é um desgraçado, porque já satisfeito, não habituado a lutar por ela, inepto para defendê-la, portanto destinado a perdê-la. Assim, a posse dos bens rola como as ondas do mar, num vai-vem contínuo. Os que nascem ricos acabam perdendo tudo, os que nascem pobres, e por isso esfomeados, acabam levando-lhes tudo, para condenarem depois os seus filhos ao destino dos ricos. A sabedoria da vida parece consistir no fato de induzir os ricos a criar um ambiente feito de propósito para levar automaticamente à perda da riqueza. Eis uma forma de justiça social já realizada e funcionando há tempos imemoráveis, antes da chegada do comunismo. Por isso, as posições de rico e pobre são cíclicas, e todos as percorrem por turnos, obrigados a fazer esforços e aprender lições, num trabalho útil para evoluir, o que representa o precioso resultado final desse belo jogo. Também na Terra, independentemente do discurso da montanha, os pobres são destinados a enriquecer e os ricos a empobrecer. Sábios e justos equilíbrios da vida, para os quais todo excessivo esbanjamento de um lado tende automaticamente a inverter-se para reequilibrar-se, reentrando no seu contrário. O mesmo fenômeno se verifica no caso dos detentores do poder. Parece que cada fenômeno, quando alcança uma fase de excessivo desenvolvimento, se esgota e regressa, por força das leis da vida, à sua posição de justo equilíbrio. Parece que os fenômenos se cansam por excesso e por carência, e quando se saturam num sentido ou no outro, a vida lhes freia o movimento desordenado, para reconduzi-lo à ordem dos seus equilíbrios. Assim, também a política flui na história como as ondas do mar, num ir e vir contínuo, coerente com a baixeza do seu nível evolutivo sempre fora da ordem. O homem é continuamente corrigido pelas leis da vida. Regimes e governos se cansam e se sobrepõem sem pausa. Este é o fator constante, o denominador comum de todos os partidos, de qualquer tipo de governo. Também este fenômeno se satura. Quando se move só num dado sentido, o poder se cansa e se esgota no seu funcionamento. Então, enfraquece-se e sucumbe ao assalto dos recém-chegados, repletos de forças e de desejos. No momento em que, caindo o velho governo, todos denotam os defeitos, eles se apresentam com um novo programa, por reação corretiva geralmente em antítese ao precedente, na ilusão de que basta lazer, o contrário para ser pereito. Na realidade continuam a fazer as mesmas coisas, embora de forma e com nomes diferentes. O poder vai como um rio serpenteando pelo vale, procedendo por golpes e contragolpes de correntes, mas é sempre o mesmo rio. Independentemente do tipo de governo, sua formação, funcionamento e queda, reencontram-se fatores que se repetem em cada caso,
porque é sempre o mesmo tipo fundamental de elemento humano que concorre para a formação do fenômeno. Assim funcionam as coisas de nosso mundo. Opõe-se um sistema político ao outro, uma religião ao outro.